Agora, ao vivo de Washington. Hoje o dia foi longo. Começou na Filadélfia, a gente passou por Lancaster, agora a gente acabou de chegar aqui em Washington. Aqui no fundo está o Roosevelt Office Building, que é o prédio onde fica o escritório da Kamala Harris como vice-presidente. Claro, ela que quer mudar ali para o prédio do lado, que é a Casa Branca, que está absolutamente cercada, muita polícia, tanto a Polícia Metropolitana de Washington quanto o Serviço Secreto, num nível de segurança altíssimo para essa noite de apuração. Maravilha. Pedro Paiva, qual a expectativa do seu filho? O que você está sentindo aí nas ruas de Washington nesse momento? Olha, o sentimento é de apreensão. Assim, dá para você saber que tem uma tensão no ar, todo mundo aguardando com muita ansiedade esse resultado em ambos os lados, né? Agora, mais do que o que diz a minha impressão do sentimento, tem o que diz os dados que a gente tem até esse momento. 2 dados são extremamente positivos para Kamala Harris. O primeiro deles é o presidente do Partido Democrata da Filadélfia avisou, isso tem pouco menos, 1 hora mais ou menos, que o número de votantes na Filadélfia já bateu o número de votantes naquela cidade em 2020. Por que isso é importantíssimo para Kamala Harris? Porque a Filadélfia, ela corresponde como o grosso dos votos que os democratas têm na Pensilvânia como um todo. Se você pega o mapa eleitoral do estado, ele tem pequenos pontos azuis e um mar vermelho, né, republicano, que é o interior do estado. Então, Kamala Harris precisava o quê? Que tivesse um alto comparecimento na Filadélfia, mas que tivesse também uma diferença muito grande para o Trump, tal qual o Biden teve lá em 2020. O Biden ganhou com mais de 81% dos votos. O que a gente sabe uma das tarefas foi cumprida. Muita gente votou. Agora, saber se as margens vão ser tal qual foram em 2020. Uma margem esmagadora para Kamala Harris, o necessário para que ela queime aquela gordura que o Trump ganha de pouquinho em pouquinho nos condados do interior. Um ponto positivo para Kamala Harris nessa história do comparecimento alto na Filadélfia é que, de acordo com o presidente do Partido Democrata Municipal, esse aumento ele foi excepcional em bairros de maioria porto-riquenha. A gente vem falando sobre aquela história da ilha de lixo, né, aquela piada / comentário puramente racista daquele comediante no comício do Trump em Nova York. Isso parece ter movimentado a comunidade porto-riquenha. E eu lembrei aqui algumas vezes que são aproximadamente 500 mil porto-riquenhos na Pensilvânia. Todo porto-riquenho não é igual a gente falar de qualquer país latino-americano, porque porto-riquenho é cidadão americano. Se porto-riquenho vive nos Estados Unidos, ele tem o direito de votar. Então, é possível que isso aí tenha gerado algum movimento eleitoral, né? A outra questão que a gente tem de dado são as pesquisas que estão começando a sair de boca de urna. Pesquisa boca de urna aqui nos Estados Unidos, ela não traz, em quem você votou. Não é isso que essas pesquisas boca de urna fazem. Elas tentam descobrir quem são os eleitores e o que tinha na cabeça desses eleitores na hora que eles votaram. Então, por exemplo, saiu a primeira pesquisa boca de urna da NBC. Sim, ela pode sair enquanto as pessoas estão votando. Isso significa que as pessoas que votaram a partir de 5 da tarde não estão contabilizadas nessa pesquisa, mas ela contabiliza quem votou hoje, quem votou por correio nos estados pêndulo. É uma pesquisa só sobre os estados pêndulo. Essa pesquisa descobriu, por exemplo, qual era o tema mais importante para os eleitores na hora de votar. Você quer chutar, nego? Qual seria o tema principal na cabeça do cidadão norte-americano na hora de votar nessa eleição? O tema principal, deixa eu dar um chute aqui. A imigração. Não. Pois era o sonho do Trump, mas não. Outro sonho do Trump, que fosse a economia, também não. O tema principal, 35% do eleitorado, falou que foi às urnas com a democracia em mente. O tema principal para eles era a democracia. 30% disse que era a economia. 14% que era o aborto e só 11% que era a imigração. Economia e imigração são temas, em princípio, fortes para Donald Trump. Democracia, não necessariamente para Kamala Harris. Tem quem argumente que, do lado republicano, já que eles acham que a última eleição foi roubada, a democracia pode ser o que está mais em jogo para eles também, né? Mas quem martela esse tema o tempo inteiro, fala de democracia o tempo inteiro, é Kamala Harris. Então é inegável que uma parcela maior de democratas seriam os que, ou de eleitores da Câmara, seriam os que falariam que esse tema era mais importante. E 14% do aborto, a gente sabe que, pelas pesquisas, que a imensa maior parte dos americanos defendem a legalização do aborto. Isso é uma questão que divide Donald Trump e Kamala Harris, uma aposta muito grande dos democratas. Mas até mesmo no ponto da economia, essa pesquisa, boca de urna, descobriu que 51% só dos eleitores achavam que Donald Trump era melhor na economia, contra 47% de Kamala Harris. Isso é uma diferença tremenda, porque Donald Trump reforça muito a questão da economia exatamente porque Kamala Harris
é o atual governo, né? Convenhamos, ela é a vice-presidente. Mas as pesquisas mostravam que Donald Trump tinha uma vantagem muito grande quando falava de economia, de 12 pontos. Essa foi a última pesquisa antes da eleição. E agora essa pesquisa de boca de urna revelou só uma vantagem de 4 pontos nesse tema, que é o segundo mais importante para o eleitorado. Então, pelo menos nessa pesquisa boca de urna, a gente sabe que os democratas estão mais confiáveis. Essas duas questões, significa que Kamala Harris vai vencer a eleição? Não. Ainda tem muitas variáveis que podem entrar em jogo. Os republicanos, por exemplo, seguem dizendo que estão otimistas e que acreditam que está tendo um comparecimento maior nas regiões rurais do país. Eu estive lá, em um desses condados, Lancaster. Eu assumo que eu vi pouquíssimas pessoas entrando na sessão eleitoral. Aliás, o único eleitor com quem eu consegui falar era um homem branco, jovem, que ia votar na Kamala Harris. Então, assim, não sei o quão real é esse alto número de comparecimento em regiões rurais. A campanha da Kamala Harris diz que o que eles estão verificando é o oposto, né? Mas, de novo, vai ser uma eleição que pode ser decidida na garrafinha. Daqui a pouco a gente vai começar a ter os primeiros resultados.